Um dos problemas que nós temos é isso, alagamento. Matinhos, por ser uma região litorânea, algumas partes da cidade são mais baixas e aí acontece de alagar. Então, veja só, aqui na rua da Pousada, geralmente quando chove muito, fica assim. E há situações em que a água sobe e entra dentro das casas. Quando é verão, geralmente chove grandes volumes e também chove de uma vez só. E daí acontece de realmente alagar e entrar às vezes nas residências. Mas as ruas, elas ficam assim. Então o que que a gente tem que fazer? Eu já tenho aqui uma botinha que eu uso para poder ir ao mercado e no sacolão quando acontece esse tipo de coisa. E se vocês notarem, a avenida lá em cima ela é um pouco mais alta. E ali na faixa do mar, onde tem a revitalização, o calçadão, também é o mais alto. Então fica aquela parte mais alta, a parte da avenida da BR aqui mais alta, e essa parte das casas, dos balneários, fica mais baixo. Então a água se concentra aqui. Esse é um grande problema que acontece principalmente aqui na área dos balneários de Matinhos. Aí o que que a gente faz? Vamos tentando contornar pelos lugares que não tem alagamento, ou a gente vai aqui pela avenida de cima, ou pela orla, que daí são lugares mais altos. E nessas partes de baixo, então, fica um pouco difícil caminhar por aqui, passar carro, bicicleta. E mesmo a gente andando como pedestre também acaba ficando um pouco difícil, porque tem que desviar dessas poças d'água que forma. Por exemplo, ali na frente, ó, tá totalmente alagada essa parte. E daí não tem como passar, nem carro, nem bicicleta, nem a pé. O que daria para fazer? Subir ali pela beiradinha da calçada, né? Ou subir aqui pela avenida. Eu já vou aproveitar e subir pela avenida mesmo. Mas olha como tá essa rua aqui de trás. Infelizmente, esse é um problema que mesmo com a revitalização da orla e com a microdrenagem e a macrodrenagem de Matinhos, não se resolveu. Amenizou um pouco, diminuiu um pouco, mas não se resolveu. Atravessando a avenida, eu quero mostrar aqui para vocês a obra de duplicação da BR. Eu esqueci o nome da BR que passa por aqui, mas eu vou colocar aqui na legenda para vocês. Do lado de lá, já tem um pedaço que foi, eu acho que é concretado que fala, não sei. O que a gente percebe? Que parece que diminuiu o alagamento. Tem um pouquinho ali na lateral, mas não tá que nem o outro lado aqui. Então, acredito que duplicando a BR aqui vai ajudar um pouco a resolver o problema dessas ruínas laterais não, dessas ruínas paralelas à BR. Porém, das ruas laterais aqui, entre a BR e a Orla, que são essas ruas que tem bastante casas e tudo mais, eu acredito que não vai resolver.
Quando a gente conversa com muitos moradores aqui em Matinhos, alguns acreditam que Matinhos alaga porque a prefeitura não limpa os bueiros, mas na realidade a causa ela é muito mais complexa do que isso. Mas então por que Matinhos alaga tanto? Então, o principal motivo é a geografia da cidade. Matinhos está localizado numa planície costeira, então é praticamente ao nível do mar. E a cidade ela é cercada então pelo oceano e tem rios, canais, áreas de manguezais. Então, quando chove forte, a água ela tem pouca inclinação para escoar rapidamente. Daí é como se fosse tentar esvaziar uma caixa d'água dentro de uma piscina cheia. Por isso que tem tanto alagamento aqui na cidade, pela própria geografia de Matinhos mesmo. E a cidade também, com o passar dos anos, foi crescendo. E daí tem mais ruas asfaltadas, tem mais calçadas, mais construções. Em consequência disso, tem menos solo para infiltração da água. Então, a água que infiltrava antes pelo solo, ela passou a escorrer rapidamente pelas ruas asfaltadas. Então, não consegue drenar tanto, né? Acredito que vai chover mais. O tempo está bem carregado. Lá em cima, ó, no Morro do Escalvado, tá cheio de nuvens, então vem mais chuva por aí. Bom, já fui no mercado e agora começou a chover novamente. E daí eu vim aqui pela Rua da Praia, para vocês verem como fica a Rua da Praia em dia de chuva. Essa Rua da Praia, que é a Avenida Beira-Mar, ela é mais alta do que essa outra parte aqui. E a outra avenida, que é a Avenida Paranaguá, e é a BR, ela também é mais alta. Então essa faixa aqui, ela não deixa a água escoar para o mar. Por isso que foi feito a microdrenagem que fala, né? Para justamente essa água ter capacidade de escoar para o mar, para que não cause tanto alagamento. Mas quando chove em grandes volumes, então acaba que dificulta um pouco a drenagem dessa água e a microdrenagem não dá conta. E também se a maré estiver alta, eu não sei, mas eu acredito que está, porque o mar está bem agitado. Vamos lá dar uma olhadinha? Muita gente não sabe disso, mas quando a maré está alta, tem ressaca e vento costeiro forte, que empurra a água para dentro do continente. Então os rios, os canais, eles encontram mais dificuldade para lançar a água da chuva em direção ao mar. Então, às vezes, o problema não é só a chuva, é a chuva mais a maré alta acontecendo tudo ao mesmo tempo. E esse é o cenário perfeito para alagamento. Eu fiz um vídeo há uns dias atrás, ali no Rio Matinhos, que mostra exatamente isso acontecendo. Vou colocar aqui para vocês verem. Esse aí é o Rio Matinhos. E lá na frente dá para ver onde fica a ponte, né? Aquela parte ali é de onde vem o rio e ele vai desembocar aqui no mar. Quando a maré tá alta, olha só o que acontece aproximando. As ondas trazem a água do rio de volta. Então, quando chove lá na frente, no continente, a água não consegue ir para o mar, porque o mar vem trazendo ela de volta. E daí, quanto mais chove, mais a água fica concentrada ali naquela parte do continente e acaba acontecendo os alagamentos, porque então a água ela não tem como escoar para o mar, porque o mar está trazendo ela de volta. Então é isso que ajuda bastante a alagar, quando chove muito e quando a maré está alta. Mas e a revitalização da orla? A revitalização, ela não foi só a engorda da praia, que foi aumentar ali a faixa de areia, né? Foi também a parte de
calçadão, então fez essas ciclovias, também fez a pista de corrida, de caminhada. E tem uma parte importante de drenagem que foi feito. O projeto ele incluiu um sistema que chama microdrenagem, que são as canaletas e galerias ao lado das ruas. E também a macrodrenagem, que foi a ampliação dos canais, que é para onde escoa a água. Tem um, se eu não me engano, na Avenida Paraná, ali no Rio Matinhos, que eu acabei de mostrar para vocês. E tem uma outra avenida que é lá mais para frente, na Juscelino Kubitschek. E isso daí ajuda a conduzir grandes volumes de água até o mar. Mas mesmo tendo esse sistema de canais e de microdrenagem, se a maré estiver alta, não adianta nada, que daí a água vai continuar concentrada no continente. Então, nenhum sistema de drenagem elimina completamente o risco quando ocorre eventos extremos, como, por exemplo, esse super El Niño que está chegando, também muita tempestade tropical. Então, na verdade, o objetivo da obra foi reduzir a frequência, diminuir também a duração dos alagamentos e aumentar a capacidade de escoamento. Mas resolveu parte do problema. Não significa que nunca mais vai ter alagamento em Matinhos. Estou chegando aqui agora na Rua da Pousada. Esse é um pedaço que alaga bastante, que é essa parte da pracinha também. Nessa pracinha aqui, já teve vez da pracinha ficar a calçada, a quadra, o campo ali de futebol de areia, fica todo submerso. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre a questão dos alagamentos aqui em Matinhos. Se você tiver dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, é só deixar nos comentários, que eu sempre respondo as perguntas ou faço um vídeo respondendo também as perguntas de vocês. Então, até o próximo vídeo.